Som. Som. Testando, um, dois, som. Teste, som.
Alô? Alô? Som. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vou convidar todos para tomar os lugares. Em nome da coordenação do PPG, sou o professor Celso Matos, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração da Unicinos. Quero dar boa tarde a todos, boas-vindas a todos. Em nome da coordenação, então, do PPG em Administração, quero dar boas-vindas. Welcome to Professor Ludwig Feldman, a sua equipe e aos empresários locais, enfim, todos os participantes. Dizer que é sempre uma honra para a gente aqui no programa de pós-graduação ter essas ações, esses seminários, essas conversas, onde a gente está sempre buscando unir o conhecimento que a gente desenvolve em termos de ciência com o mundo empresarial, com o mundo aplicado, com o mundo real. Então, as nossas teses, nossas dissertações, nossos grupos de pesquisa estão sempre focados nesse desafio, produzir conhecimento, mas conhecimento que faça sentido, que tenha significado no mundo real, para as pessoas do mundo real. Então, acho que o professor Dr. Ludwig Feldman vem hoje trazer a experiência alemã com muita história sobre as empresas e o caso de sucesso, então, de redes empresariais na Alemanha. Quero dar as boas-vindas. Welcome to Professor. It's nice to see you here at the Unicinos, at the graduate program. Have a nice seminar. I will be here. Hope to be here until the end of the seminar, because I have a meeting at the São Leopoldo City, undergraduate school there, undergraduate classes there. So, again, welcome, and please feel free to... Boa tarde a todos. Também quero dar as minhas boas-vindas a você. Sou o professor Douglas Wegner, aqui do Programa de Pós-Graduação em Administração da Unicinos. Registrar, então, a presença aqui de alunos do nosso mestrado, do nosso doutorado. Obrigado pela presença de vocês. Agradecer aos colegas professores também, professor Jorge, professor Diego, professor Celso. Dizer a importância desse evento. É um evento que, para nós, ele tem uma importância muito significativa por fazer justamente essa aproximação da academia com o mercado, com a indústria. Então, a gente fica bem contente em ter vocês todos aqui. Eu já fiz uma rápida apresentação para o Dr. Feldman de quem é o público. Ele ficou feliz também em saber que a gente tem aqui empresários participantes de redes, gestores de redes. Então, é justamente essa interação que nós estamos esperando. Ele vem dentro de um projeto de cooperação, que é o projeto chamado Vamos, Cooperação Brasil-Alemanha, um projeto de 3 anos, uma parceria entre a Federação Alemã de Redes e Centrais de Negócios, que ele vai apresentar, e a Federação Brasileira de Redes Associativas de Materiais de Construção, que é a FEBRAMAT. Então, em nome dessas entidades, instituições, em nome da Unicinos, do nosso programa de pós-graduação, do nosso grupo de pesquisa em redes interorganizacionais, a gente dá as boas-vindas. E, então, apresento para vocês o Dr. Ludwig Feldman. Ele é secretário-geral da Federação Alemã de Redes e Centrais de Negócios, cuja representatividade e importância para o segmento de redes e centrais de negócios ele vai apresentar na sequência. Então, é realmente uma oportunidade, eu diria, ímpar, de nós podermos ter uma apresentação sobre o modelo de redes associativas na Alemanha, essa história de sucesso que tem 130 anos e que já vem nos inspirando, de uma certa forma, também aqui no Brasil, as redes aqui do Brasil, sobre como nós podemos avançar e talvez nas próximas décadas cortar ainda um pouco mais esse caminho em direção a esse modelo de sucesso que as redes alemãs elas conseguiram alcançar ao longo de mais de um século de trabalho. Então, thank you very much, Ludwig, for coming back to Unicinos. He was here last year, ele estava aqui no ano passado, gostou da Unicinos, imagino eu que se apaixonou pela Unicinos, e isso fez com que ele quisesse retornar. So, thank you very much. And so, people can ask questions during your presentation. Ele preferiu que vocês fizessem perguntas durante a apresentação. Então, por favor, não se constranjam, façam perguntas em português.
A palestra vai ter uma tradução consecutiva da Emiliana, que está aqui conosco. Então, ele achou que seria mais produtivo se nós fizéssemos perguntas durante a palestra, porque assim os temas não vão ficando lá para o final e a gente consegue já fazer esclarecimentos. Então, por favor, ninguém se sinta constrangido em fazer qualquer pergunta. A Emiliana vai fazer esse trabalho árduo de fazer as traduções para o inglês e depois de volta para o português, e então fiquem bem à vontade. Thank you very much, and good luck for your presentation. Yes, ladies and gentlemen, Douglas, I'm very happy to be here, and I'm sorry I cannot speak Portuguese, and I even cannot understand it, but I think that Douglas may have introduced me with the words, if he has been once to Porto Alegre, he has to come back, because indeed, last year I have been here, and so exactly about a year later, I am here again. Bem, ele está muito feliz de estar aqui hoje, então. De fato, gosta muito e está de volta e com muita alegria e entusiasmado com essa oportunidade. And I must make clear a point. It was very friendly of you just to introduce me as professor. And maybe you are accustomed to people who are standing here and talking to the students and to the auditorium. They have the title professor, but unfortunately I'm not. I'm just a doctor. But I want to make it clear. But maybe I'm young enough. Maybe one day it can happen. We will see. But anyhow, you see my name, Dr. Ludwig Feldmann. I am the Secretary General of the Mittelstandsverbund. Então, ele aqui se apresenta, ele esclarece apenas que não é, ele fica agradecido pelo fato de ter sido referido como professor, mas não é, ele tem a sua caminhada acadêmica de formação e experiência, mas só diz que, de fato, não é um professor. E se apresenta, então, ele é o senhor Dr. Ludwig Feldmann, ele é secretário-geral da... Cadê o nome? Aqui, da Federação Alemã de Grupos de Compras e de Marketing. Yeah, we try to help a little in the translation. I think Emiliana makes it perfect, but in order to help you a little, some of my charts has some Portuguese words already. If you can see it, oh yeah, you can see it also there. Sim. Wonderful. So maybe it is helpful just to understand, because different languages always make some problems. That you can see here the Portuguese words is already a result of our partnership project, which was prepared in the frame of our partnership Sim. project. Em alguns dos slides, vocês podem observar que já há uma tradução de alguns termos principais e que isso deve auxiliar, então, nessa tarefa de uma tradução. Later on, I will introduce a little more who is the German Federation of Buying and Marketing Groups. But first of all, I would like you would ask you, just if you have a question, don't wait until the end of my presentation, but please feel free and stop me and say, oh, that was unclear, and oh, maybe I would like to understand. It's better to discuss to each other than just to hold a 2.5 hours presentation. And maybe you feel a little uncomfortable. I'm open to discuss with you at any place. Isso, então ele esclarece novamente e encoraja todos que, assim que tiverem qualquer questionamento, não se sintam constrangidos, interrompam, façam as suas perguntas, que ele entende que é mais produtivo dessa forma do que esperar até o final de toda a explanação para esclarecer quaisquer dúvidas. Então, não se constranjam, podem fazer a pergunta. But maybe before you ask questions, I may ask a question to you, and I would very like to know, so far Douglas Wegner told me there are different people here in the audience. Some are master students, some are coming from buying and marketing groups, and some from any place. Also, may I ask you, who here in the room is a master student? Ele gostaria de saber, então, dentre o público
Quem aqui é aluno de um curso de mestrado? Huh? Oh yeah, there are some. Okay, okay. And who represents cooperative groups? Who from a Rede? Who is from Quem aqui é empresário ou líder de algum setor corporativo? Rede? Oh, so many. Oh, happy to have you here. Thank you very much. And I have heard there some professors of this wonderful university. Who is this? A professor? Professores da universidade. Yeah. So I will try to catch. Estudantes de doutorado também, que eu acho que, né, registra-se. Doctorate students as well. Doctor students as well. Who is doctor student, PhD student? Hey, so many. Hey. So it pressed me to find a high level for the presentation, but anyhow, I would like to make it a little understandable for you. Well, I'm placed in Berlin in Germany with my main office, capital of Germany. Who of you have ever been in Germany? Ele está esclarecendo, então, que localiza seu escritório em Berlim e pergunta quem já esteve na Alemanha ou em Berlim. Who has been? Oh, so many. Oh, wonderful. Oh. So I need not to talk too much about Germany, because there are so many who knows it already. But maybe let me ask the question, when you think about Germany, what is the first idea you have when you say, oh, Germany is this and that, and you find this and that and that? Do you have an idea? Certo. What is, what is typical German for you? Ele pergunta quem já esteve lá e diz que, pelo fato de várias pessoas já conhecerem, talvez não precise se aprofundar tanto nas informações sobre o país. E pergunta, quando se fala em Alemanha, quando se pensa em Alemanha, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? O que as pessoas evocam? Pardon? I think typical Germany. Maybe this is a bilateral. A primeira coisa que vem à cabeça é o 7-1. Yeah. We already several times we have about these two numbers in our discussion since we are here in Brazil. But I must tell you, it was not just only joy for us Germans, but we also feel a little sorry what Brazil happened at that time. Ele diz que, além da alegria de ter vencido, também ficaram com pena de nós brasileiros. Yeah, but indeed a connecting subject, football. I think you are a football enthusiastic nation. Germany also is. Yes. Do you think about something else? What? Mais alguma coisa que vem à mente além do 7-1 ou de futebol? Okay. Work process, efficient, strong. Yes. Well, not bad. Football and hard working with German. O futebol também é uma forma de trabalho que exige bastante. But maybe we brought something else. For example, the Germans, they keep their gardens here with small puppets in the garden, and we have so many bread in Germany. You know, the Germans are famous in all the world for the bread and for the beer and whatever. Maybe 2 years ago, also we were famous for our perfect cars. At this time, we have a little discussion international about what is about the excuse and so on. Well. Bem, aqui então ele mostra alguns elementos que representam o país, como por exemplo o tipo de alimento ali, pães, que são importantes na culinária. Eu não consigo identificar o que é essa comida aqui embaixo. What is this picture in the bottom? In the bottom. That is a special sausage, currywurst. Bom, Douglas, how to tipo translate de currywurst? Salsicha, salsichão. This is a special sausage, currywurst. Okay. You know, when I come from some special event, something in Berlin, midnight, 12 o'clock. What do we do at 12 o'clock? Other ones go to sleep or they drink some wine. We eat some currywurst. Então, em Berlim, à meia-noite, as pessoas comem esse prato, enquanto no resto do mundo ou no resto da Alemanha as pessoas vão dormir ou vão relaxar. Where is the Schweinehaxe? Schweinehaxe. Well, the Schweinehaxe, that is the upper part of the pork leg, yeah.
That is very popular in the southern of Germany, you're right. Yeah? É corte da carne de porco? But when we wait a minute, we will find a lot of typical things. So, why I want to start with this question? Por que ele está iniciando com isso? Because when you think about a very different country, a very different thing, a very different subject, you can, first of all, you can ask, what are the things that connect, or what are the things that separate? Isso, então ele inicia com essa provocação e com esses elementos para que a gente pense sobre o que nos conecta e o que nos distancia da Alemanha. And I think the better way, searching for things that are typical separating, is to look after things that connect us, that are common sense, and things that make the connections between the people who are thinking about that. Isso, então é interessante que a gente parta do princípio, parta dos pontos que nos conectam, que nos aproximam. So far at that time, I told you I come to Germany and from Germany, and maybe everybody knows our German Chancellor, Angela Merkel, since the November 22nd, 2005, she is already the German Chancellor, and she is just has been the policy in Germany she was responsible for was on the one hand very constructive, but also we had a lot of critics at the one or the other point. But finally, she has already international empowerment, and she got in May this year an honorary doctorate from Harvard because the Harvard students or the Harvard University wants to make a sign what are the really connecting values of the world, and maybe our German Chancellor Merkel represents such values still a majority of the world is looking for. Isso, então ele fala da Angela Merkel, que é a chanceler federal da Alemanha desde 22 de novembro de 2005, e salienta o trabalho que ela fez e os esforços que ela tem feito no sentido de unificar e de acolher e de fortalecer a Alemanha num cenário internacional. Alguns dos itens que ele menciona aqui, então, estão relacionados à política de acolhida aos refugiados, a forma como o país vem tratando de questões relacionadas à transição energética, a superação da crise financeira, também o reconhecimento de uniões homoafetivas e, finalmente, a abertura de fronteiras para a economia. Quer usar o meu? Então, vamos falar um pouco sobre a questão política e econômica na Alemanha. Nesse gráfico se pode ver o crescimento do PIB da Alemanha de 2007 até 2018.
Sim, então, com exceção de um único ano em que houve uma crise mundial financeira, todos os outros anos mostram algum crescimento. No momento o índice de desemprego na Alemanha é muito, muito baixo, menos de 4%. E se comparados a outros países europeus, percebe-se que o índice alemão realmente é muito baixo. Então, assim como nesse momento a Alemanha está passando por um momento positivo na sua economia, ainda assim existe um fator de risco que é importante, que não pode ser desconsiderado ou visto de forma leviana. E a Alemanha não existe, economicamente falando, como um país sozinho, mas faz parte da União Europeia e as relações cada vez se estreitam e se torna a Alemanha mais e mais dependente desse conjunto de países. And one of this risk we have to bear at the moment, we have to consider, maybe you have heard about that is the Brexit. Brexit, because one of the 28 nations of the European Union is going to leave the European Union. E dos fatores de risco mais importantes que precisam ser observados atualmente é o Brexit, que é a saída do bloco da United Kingdom, Reino Unido, desse grupo maior. E isso representa, de fato, um risco que os preocupa muito. It is a result of a populist policy. When some politicians told the country maybe it's good to leave because otherwise we have to pay too much to Brussels, to the central government of Brussels, and maybe we are economic in better situation if we leave this EU. Então ele relata que isso é resultado, esse Brexit vem como um resultado de uma política populista em que se fez uma campanha forte, alegando-se que o custo da manutenção desses países na União Europeia seria muito elevado. And after they made this decision, they began to find a solution how they would come out of the EU, and this process showed that meanwhile the connection between the EU countries is so intensive that in order to come out they have to change more than 750 laws. E para que essa saída, para que o Brexit se efetive, mais de 75 leis precisam ser reorganizadas, reestabelecidas, e isso mostra como existe uma ligação muito íntima entre todos os países que fazem parte desse grande bloco. And we now found out, of course, the process of negotiation already affected very much the British economy. Their currency went down, the value of the currency went down, and the unemployment rate is increasing. But it is not only a problem for the United Kingdom, but the United Kingdom as an important founder country of the EU. E o Brexit, when they leave, every country can be hardly affected. E a saída do Reino Unido da União Europeia não traz consequências apenas a esses países que estão propondo a saída, mas para todos os outros. E isso exige uma nova forma de negociação entre todos eles.
So, beyond the Brexit, we have some other developments around us in all the world that I just show on this slide here. We have in many countries, we just can say, despots and nationalistic tendencies that make us a little, yeah, I must say, unhappy. Outros riscos que trazem algum nível de preocupação ou de tensão para a Alemanha refere-se a esses personagens que estão aqui representados, a esses líderes, aqui denominados, né, na categoria riscos, então, como déspotas e tendências nacionalistas, e a preocupação que a força dessas pessoas está trazendo para o ambiente alemão. Basically, one should believe that in a time when everybody gets any information about what's going on in the world, and at the time when the world is better connected via internet and via global companies and so on, the people should be a little more friendly, a little smarter, and a little more cooperative. But in some countries, just the opposite is appearing. Seria esperado que num cenário atual de tanta conectividade, de tanta informação, de internet em franca expansão, as pessoas deveriam estar mais bem informadas e tomando decisões mais inteligentes, mas infelizmente não é isso que se percebe muitas vezes. You see here some famous heads, but maybe it's not every head that is here on the chart. So, we have another risk we are working on. That is the risk we just found out when we have the last Europe election, EU election. That was just at 26th of May this year. No dia 26 de maio houve as últimas eleições na Europa. I'm sorry, which country? European Union. We have European Union elections for the European Parliament. Sim, das eleições da União Europeia no dia 26 de maio e foram surpreendidos. And some days before these elections were conducted, just some days, there was a young rapper named Rezzo. This young rapper, he made a YouTube story to attack the biggest political party who was voting for the European elections, and it was a disaster for them. E poucos dias antes dessa eleição, eles foram surpreendidos com vídeo que esse rapper Rizzo postou criticando duramente o partido político mais forte. He collected all the negative ideas or the negative results of the policy, and he made it in a very, very smart way. He introduced it to the YouTube, and he has 9 million clicks, and the classical political party, they were like disabled to move, to do anything, and because it is very new way of influence in this world, that suddenly from the one day of another, from any source of the internet, influence will appear, and this influence cannot be defeated. E esse partido foi duramente criticado por esse rap criado por esse rapaz, em que ele expôs uma série de elementos muito negativos, e o partido ficou sem saber como agir, ficou sem ação e completamente estarrecido com a força que um canal como o YouTube pode, a partir de um simples vídeo, ter a abrangência que teve, e tantos cliques, tantas visualizações, e a influência que isso tem. And we have another movement that appears suddenly, that the young people in Germany, suddenly they are organizing themselves against the climate policy in the world. And e o outro risco seria o fato de as pessoas, a juventude alemã, está se organizando para questionar e para se posicionar em relação às questões ambientais. This young girl, Greta Thunberg, she organized the movement Friday for Future,
And she indicated a very, very big movement. All the young people of the schools, they go to the street on Friday and they shout to the policy and ask for more climate, or for better climate decisions, for a better planet and so on. And nobody knows where this movement will ever stop. Essa menina, essa Greta Thunberg, ela não é alemã, mas ela gerou uma comoção em muitos países da Europa a partir do protesto que ela fez, e ela criou um movimento chamado Fridays for Future, no qual os estudantes então se mobilizam, se organizam e protestam, exigindo políticas que considerem as questões ambientais como prioridade. So, for example, I come to one task our federation is doing in the field of climate. So we have to realize what are the movements in the society, what are the big lines in the policy in the society, and if you are a federation like we are, you have to do something that for your group you are responsible for. You can meet this Herausforderung, this challenge. You can meet these challenges. Certo. Então, outro risco que se impõe está relacionado às questões de clima e de energia, dos quais não se pode fugir, e quando se representa uma federação e um grupo tão grande como o que ele está representando, não se pode ignorar. E essas questões de energia e de clima são dessa natureza. So, now I'm approaching to my core subject, the Mittelstand, the German Mittelstand. And how is the German Mittelstand organized? I will show you. E agora, então, ele se aproxima do ponto central dessa apresentação dele, porque até agora foi uma apresentação, uma introdução para a sua apresentação. Yeah. Douglas, how should I translate Mittelstand in German? Small and medium-sized enterprises. Small and medium-sized companies, tá? Yeah. Que são esse grupo de empresas de pequeno e médio porte. It is a good question. How shall I translate Mittelstand? Why? Because Mittelstand is idea. It is just a very German idea. It is not really translatable into English. There's no English vocabulary for Mittelstand. Certo, okay. Mittelstand, like we understand it, means that are types of enterprises that are run by the owners itself. They run it in own responsibility. It is not just a question of size. Also, small and medium-sized enterprises is not exactly the translation, but it describes the situation of the ownership and the risk-bearing of enterprise. So one who owns it, he is responsible with his own money, and he can have the profit, and if he have a loss, he has to bear it personally. Ok. Eu perguntei qual seria a melhor forma e por que esse termo está mantido em alemão, porque de fato não existe uma tradução adequada para essa palavra, e ela refere-se, a gente, a grosso modo, traduz como empresas de pequeno e médio porte, mas na verdade refere-se aos negócios cujo manejo se dá pelos próprios proprietários. Então, não são empresas que dependem da contratação de outros funcionários, necessariamente, mas onde o dono está diretamente envolvido em todas as operações. É isso, Douglas? More or less. And we say a society who has many people, they are open and willing to run a business and to take responsibility. This society is more healthy if there's just some very big companies owned by capital, not owned by people, and they control everything. We like a type of economic society with a lot of Mittelstand. Certo. Então, ele está dizendo que acredita-se que esse formato, esse modelo de negócio, ele, na verdade, é mais saudável e mais saudável do ponto de vista econômico e sustentável, né, do que empresas grandes em que o proprietário não tem uma ligação tão próxima com o seu negócio. We say in Germany, the Mittelstand is the backbone of economy.
I'm sorry, is The that? backbone. Backbone. Ah, Backbone. então eles acreditam que esse formato de negócio seja a espinha dorsal da economia alemã. So maybe you all know in Germany the big names like BMW or Siemens or Bayer or so on, so on. They are famous in all the world, but they are not the most relevant enterprises of the economy. The most relevant is the Mittelstand. E, surpreendentemente, apesar de haver grandes empresas como Bayer e BMW e outras, elas não formam a maior parte da força econômica alemã, e sim essas empresas, essas middle... And here you see the reason why 25% of all German companies are small and medium-sized enterprises, are Mittelstand, and they do 40% of all the sale revenue, but very important is that they employ the mass of people. 80% of employers in Germany are employed the small and medium-sized companies, not in Siemens and BMW, but there. And okay, so far. Então, aqui ele traz alguns números para contextualizar e deixar mais claro a importância dessas empresas para a economia alemã. 4,5 milhões de empresas, então, se configuram desta forma, e 650 incluídas aí. 95% dessas empresas são pequenas de médio porte, né, como atacado, varejo, ofício manual, prestação de serviços, alguns fabricantes. 40% do faturamento é representado por essas empresas. 80% dos empregados, das pessoas ativamente trabalhando na Alemanha estão, então, nesse formato de negócio, e 70% da formação profissional. And one of the very important roles of the German Mittelstand, of small and medium-sized enterprises in Germany, is just to give a vocational training to the people, to educate them. The apprenticeship is here. 70% of all vocational training in Germany, formal vocational training, is done by the smaller companies, not by the big one. E os treinamentos e os períodos de estágio são extensivamente, 70% deles ocorrem nesse tipo de empresa. Então, eles têm um caráter formativo, educativo muito grande. But they have a problem. All these small and medium-sized companies, they have a problem. They have a disadvantage compared with large companies. E agora vamos falar um pouco dos problemas ou das desvantagens que essas empresas têm se comparadas a empresas de maior porte. I will not tell. You may simply realize if they, of course, the size, they have less favorable conditions of producing something. They have a lower profile. They have a lower financial budget, and they have business equipment not in the condition like the big one, and slower technical progress, and so on and so on. Less training for the managers. The manager must do everything and has not time to attend training classes. And of course they have, because they are small, to do all the bureaucracy an entrepreneur has to do by himself. So they have a big bureaucratic burden. Então, aqui estão listados alguns dos aspectos negativos desse modelo de negócio. Então, aqui, por exemplo, compra de mercadorias e condições menos favoráveis, menos visibilidade, margem financeira menor, né, tanto em questão de marketing e de distribuição, quanto equipamentos administrativos. A localização dessas empresas não é tão boa, não é tão boa quanto das outras maiores. O avanço tecnológico se dá de forma mais lenta, há menos recursos para pesquisas de mercado, há menos tempo e recursos para treinamento de líderes e colaboradores, acabam sendo menos qualificados. E há também uma carga relativamente maior de trabalho que se acumula sobre os ombros da pessoa que está diretamente responsável pela empresa. Now I find a very funny thing, because in the translation from German to English,
In German, I had a 100,000 euro question, and the translator calculated 100,000 euro to $64,000. Aqui é a pergunta de 64 mil dólares, mas na verdade é a pergunta de 1 milhão de euros que ele quer dizer, né? But the fact is, the $100,000 question is how you can turn a weak market participant into a strong one. Como tornar participante fraco, né, nesse mercado em participante mais forte? So you have three opportunities. Either you can grow, you can get a credit and invest, and you grow and you try to expand your entrepreneur. Então há 3 formas aqui. A primeira delas seria ou você cresce através da atração de investimentos, então aplica-se, investe em modernização, em expansão, em treinamento, qualificação. A segunda, The other opportunity to become stronger is just to merge with another entrepreneur, to look for someone, or you buy other companies and grow. outra opção seria abrir caminhos ou fazer uma fusão, juntar-se a alguma outra empresa. But the third opportunity is to keep or to remain your independence, to remain your company in the size or just almost in the size you have, is just to find some other companies you can group together with, and you can find a way that if you join together, you will become stronger. E a terceira forma que ele enxerga seria através para se manter essa independência, seria organização em pequenos grupos, né, grupos integrados ou cooperativas, ou de alguma forma buscar uma organização em que os pequenos se juntem e formando grupo. So, I personally, I'm representing the third way, and the third way is when you can't do it on your own, join forces with others. That is what I'm working for in the Mittelstandsverbund. Isso, e a fala dele hoje, o que ele acredita é a terceira opção. Então, se você não consegue fazer sozinho, não consegue se sustentar sozinho, junte-se aos outros, né? Una forças com os outros. So this idea is not born by us, by ourselves, but this idea is already, let's say, more than 150-year-old idea, and it began as a Genossenschaftsidea that was born by these guys. E essa ideia não é original deles, ela já é antiga e foi proposta por esses 2 senhores. The right one, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, living in the Pfalz in Germany, in the mid of the 19th century, he created cooperatives for farmers. Isso. Então, o senhor aqui da esquerda, o Friedrich, não vou ler o sobrenome, ele empenhou-se em criar cooperativas para agricultores, fazendeiros. And the other guy, Hermann Schulze-Delitzsch, living in the east of Germany, he lived at the same time, but independent from each other. They created the same idea. He had the idea to make cooperatives for crafts workers and for retailers. I'm sorry, for craftsmen and retailers. Craftsmen and retailers. E esse senhor da direita, o Hermann, enfim, isso que estava localizado. Ai, desculpe, meu alemão não existe, então não vou nem tentar. Ele organizou cooperativas, então, para artesãos e pessoas que eram comerciantes. And their idea, from the mid of the 19th century, when it began, developed a very, very intensive field of cooperatives. And in the year 2016, the UNESCO made this Kulturerbe, Mensch.
the UNESCO looked at this idea of cooperatives and declared it to a world heritage. To world heritage as idea. So because in all the world it helped just to make smaller enterprises strong. Então, no ano de 2016, as Nações Unidas elegeram esta iniciativa, esse conceito, como patrimônio World Heritage, imaterial da humanidade. So, but now I would like to introduce you this cooperative idea, how it grew generally since the 19th century in Germany. Isso, então, de que forma que esse crescimento está se dando desse modelo de cooperativa na Alemanha desde o século XIX. Então, aqui tem um desenho que procura mostrar isso. Yes, beginning in 1880 to 1920, the 1880 to 1920, for example, in the retail sector, the small enterprises just organized themselves into buying organizations. They just bought jointly something so that they had better conditions. Então, começa ali em 1880 até 1920, em que havia organizações de compras organizadas em, I'm sorry, Mr. Ludwig, can you say again? Retail? The retail? Organizations. Yeah, they were buying retail organizations. Buying or retail, the companies at that time joined together in order to buy As empresas se something for juntavam para fins de the adquirir suppliers to get better conditions in order to get better prices for their customers. Sim, então as empresas se juntavam para conseguir baratear os custos e transferir isso para os seus clientes também. Yeah, and when they were successful with that, they just made more intensive cooperation, and they developed themselves to service. Developed themselves to service organizations. They make also they make consulting and help them to develop some qualification and so on within these groups. No período seguinte, de 1920 a 60, houve um aprimoramento desse tipo de trabalho e se mudou para caráter mais de prestação de serviços e consultorias. Yes, the next step was that also they did more intensive cooperation. In the next step, they discovered marketing promotion for their members. They helped them to make marketing. For example, weekly announcements for the goods where the members of the group had their customers. Certo. Então, de 69 até 80, se olhou com um pouco mais nesse passo, se olhou com um pouco mais de atenção para estratégias de marketing e de divulgação dos seus produtos e serviços, fazendo anúncios semanais ou com alguma frequência. At the same time, the placement of the groups were, the spaces where the groups were organized changed from regionals, from small groups in regional level, maybe to national level, and so on, step by step also to international level. Isso, então, concomitantemente a essas mudanças que iam acontecendo ao longo das décadas, em termos espaciais também foi acontecendo uma mudança. Os negócios migraram de uma perspectiva menor, regional, atingindo o âmbito nacional até internacionalmente. And at the same time, they're becoming more and more, they work more and more intensive together in any field of possible cooperation and assistance of their members. For example, in developing of common IT system, for example, common logistic transportation system, and maybe joint schools or whatever. They
could do within a corporation. And now you can expand. At the moment, we are working on some customer-centric vertical value creation, we call it. That means that, for example, also one important subject of the groups is, for example, to deliver, to search for customer data for the members of the groups, and that they can use the data to enhance their business. Certo. E aí agora estamos então no cenário atual, em que busca-se muito mais uma potencialização de redes e de cooperação e de grupos, em que há uma atenção especial para o cliente. Então é um customer centric, seria centrado no cliente, numa organização vertical em que se procura, acima de tudo, fazer criação de valor para a empresa. It's difficult for you. It's a lot. I'm sorry for this, but it becomes easier, the next steps. Okay. So, the next slide shows how a typical group is organized and is working on. So you will understand the buying group principle here at that graph. Bem, esse gráfico aqui, então, procura ilustrar e explicar alguns pontos desse modelo. Yeah. Let's start at the top with the suppliers or the service providers. They're in the market. Suppliers, big companies who produce something, and they are the suppliers. In former times, they supplied to a single. No, sorry. Oh, no. Huh? So, in former times, the supplier Isso, então no topo nós temos was os selling fornecedores. to a retail company. Então, diferentes fornecedores ou provedores de serviços. If you have a cooperation, the cooperation of these different retail companies, they cooperate, they make a joint purchasing by different suppliers. Isso, então se há uma organização em cooperativa, essa cooperativa pode comprar de diferentes fornecedores ou de diferentes provedores de serviços e depois repassar isso para as empresas menores que se abastecem dela. And just not the joint procurement, but also they cooperate in marketing and advertising field and make market and assortment concepts. Isso, e esse modelo, então, ele propicia, por exemplo, compras conjuntas, estratégias combinadas de marketing e publicidade, os conceitos de mercado e de linha de produtos também. Yeah. Maybe I move to here. So, if you look to the further services of the corporation headquarters, what they do, they take over responsibility for logistics service, for IT, for consulting, network. No, what's going on here? For consultancy network, finance service, increase in energy efficiency, online retailing, personal training development, and so on, and so on. Isso que está na parte cinza do quadro fica sob responsabilidade, então, do QG dessa cooperativa, dessa rede de empresas. Como, por exemplo, as questões pertinentes à logística, serviços de TI, consultoria e interconexão, as questões de serviços financeiros, um aumento, uma preocupação com a eficiência energética, o comércio eletrônico e, finalmente, as questões de treinamento e desenvolvimento de pessoal. And the target is just to enable them, they enable them to deliver
better services to the customers. That are the customers of the single retailers. They get a better service because the retailers get a good service from the corporation, so they can be more successful in the market with the customers. E a premissa é de que, então, a partir dessa organização em redes de empresas, eles poderiam qualificar o serviço e os produtos que são repassados para esses outros grupos menores, que, por sua vez, melhorariam toda essa rede. Então, melhores serviços para os seus clientes em última análise. Yeah, clear. So, in the next chart, I will introduce you how important these groups are meanwhile in Germany. You can see the different industries that are organizing such types of groups. Então, aqui, por esse gráfico, se percebe o impacto e a importância que essas redes de empresas têm na economia. Yeah. And you can see the highest percentage in the retail market is building material. 76% of all building material that is traded in Germany is done by cooperatives, or corporations. Então, o índice mais elevado ali, os 76%, referem-se a varejo de materiais de construção que estão operando nesse sistema de cooperativa ou redes. Followed by furniture, for example, furniture 63%, optical 58%, food retail 52%. And I must say about food retail that are mainly two food retail groups, that is Rewe and Edeka. And the other part of food retail is almost done by discounter. Discount is a specific retail form in Germany. Low number of articles in the this is a vertical system. This is just one company. This is Aldi, and another is Lidl, and then we have Rewe and Edeka, and they have about 52% of market share in food. Certo. Então, 63% de representatividade no varejo de imóveis, em torno de 58% de óticas, e no varejo de alimentação, seguindo dois modelos de duas empresas específicas na Alemanha. Uma delas, the two firms in the food retail. Two firms. We have two discounter that are shops owned just by one company. One discounter, one company. So we have two companies with discounters. We have many thousands of discount stores in Germany that just belong to one. Uma rede de eu não sei o que é discounters. Okay. É troca de voucher? Não. Well, Armazém? Uma loja menor de produto. Então, seriam redes que não seriam hipermercados, seriam mercados pouco menores. Okay, maybe too confusing for you, so I just concentrate on the figure of 52% who is in food retail organized as groups, and 36 perfumery, sport, consumer electronics, pharmaceutical, do-it-yourself market, fashion and clothing, retail, and any others. It's just an overview how is the market in Germany shared and how many percentage is in the hand of corporations. Certo. E aqui estão, então, alguns outros segmentos representados. O setor de perfumaria representado com 36%, varejo de artigos esportivos também 36%, o varejo de eletrônicos, direto ao consumidor, 32%, atacado de produtos farmacêuticos, 28%, os concertos e a iniciativa Do It Yourself, faça você mesmo, 19%, e relativo a varejo de vestuário e moda, 17%. E ele esclarece que essa lista continuaria, que aqui é apenas uma amostragem. Yeah. What are the main reasons for a small company to join a cooperative?
is maybe interesting to know. And here we found out by some research what are the main reasons for members of a cooperative to be inside. And you can see. Quais são os motivos que levam as empresas a se agruparem e formarem essas redes? And you can see to get better prices in the very first point. Central payment, to organize the payment in a better condition together is the second important thing. Joint marketing, the third, exchange experiences, and the guarantee for finance, that is the credere, is also very important for each member. Better conditions of financing and so on. You can see maybe just translated. Então aqui estão listados os motivos pelos quais as empresas se encorajam e decidem migrar para esse formato. Então a questão de conseguir melhores preços está em primeiro lugar, como motivo que mais atrai. O segundo seria uma centralização de pagamentos. Depois fazer estratégias de marketing e de divulgação do seu produto de forma unida. A troca de experiências. Depois, melhores condições de financiamento com maiores garantias. O compartilhamento de um mesmo modelo de acordos ou de contratos. Compras conjuntas, uma melhor qualidade melhor de produtos e, finalmente, outros serviços de consultoria e de financiamento. Há uma pergunta. There's a question. A very good question. Tradução, excuse me. Já que tu fizeste a pergunta em inglês, me permite, né? A pergunta dele refere-se à reação que os fornecedores tiveram, em especial a esse primeiro item do varejo de material de construção. Então, como é que os fornecedores dessas empresas reagiram a esse novo formato de compra? Porque uma vez que eles não têm mais a independência de negociação individual, de que forma isso que os fornecedores reagiram? Yeah, this question is very good because indeed, first of all, you should think maybe why is the industry open to to negotiate with them? What is their market situation? Well, it is not just one building material group. At the moment, there are about, let's say, 15 that are relevant. There's many smaller ones, but the 15 are relevant. Two are very big. That's Hagebau, Eurobaustoff. And they have, of course, relevant market power, not only to negotiate, but also to help the customers on two levels. On the one hand, the level of the wholesale. They concepts, programs also for the retailers. They help them to establish their shops. They help them to establish their logistic, or to help them to provide data about the building material and so on. They do a lot of surplus service, not only they do the price negotiation.
Then if they just were solely do that, maybe it would be disappear in a short time. But they take over a lot of different services, very sophisticated services that the industry likes to participate in, and so they like to cooperate with them, and they like and they are open just to give them some overhead that they can do the service, because they themselves they have neither the connections to the market nor the manpower to do it by themselves, and therefore, especially in the field of building materials, it established over the years, and on two levels of trade, wholesale and retail. Yeah. Mr. Ludwig, I must translate this to the audience, but you gave me a lot of information to work with. So do you mind helping me out here? So Yeah. they're basically, because they are a larger group of Yeah, companies. there are about, let's say, 15 relevant groups of Tá, então building existem material. mais ou menos 15 grupos que são os, redes, que são as mais relevantes, são as maiores. And what is the valuable contribution of them to the industry? That about was his question. Why is the industry such crazy and works just with the groups and not direct with the customers? Because these groups provide a lot of surplus services. They try to make concepts for construction. Sim, e esses grupos, além de prestarem os serviços diretamente, também têm o desenvolvimento de... Yeah, they deliver data about the quality of the construction material. Desenvolvimento da qualidade das... They provide logistic. They provide... melhoramento do serviço como um todo, da logística. They provide storage interior for retailers, for example. They help them to the wholesalers provide storage interior, architecture services for optimum of a store, for example, for building material. And many other services. They provide data about customers, they provide data about the Eles também trabalham de uma forma a integrar varejo e atacado, trabalham com informações sobre os clientes. Please. Yeah. Okay. Thank you. Ele estava dizendo o seguinte, que as redes são muito importantes porque elas agregam muito valor, não só para os associados à rede, mas também para o cliente final, né? Então, os grandes, por exemplo, fornecedores de matéria-prima para construção, assim por diante, de produtos, serviços, eles não conseguem chegar num nível de detalhe para o cliente final que os negócios organizados em rede conseguem. Então, esse é um dos motivos pelos quais os grandes fornecedores não vendem diretamente, muitas vezes, para os clientes finais. Thank you. I think that was excellent. Thank you. Yeah. Well. Question em português. Eu vejo na lista dos 10 mais os fatores propulsores para que essas redes aconteçam, 10 motivos bastante interessantes e bastante comuns no nosso meio, inclusive. So, só que não, conclui. É só porque eu quero pedir para ele colocar de volta no slide para a gente visualizar. Dr. Ludwig, if you could please go back to that list of the reasons why the companies are motivated to join this. Yes, this one. Já não tem. Certo. He's wondering why, among these 10 topics or reasons why companies would join this format, there isn't one topic specifically
discussing the intrinsic or internal management of the company. So he's wondering if maybe this is in such a state of development that it would be irrelevant to put this in this list. That is an excellent question. But I have also, I think, a very easy answer to that. The management, maybe if the work of the group is very good, the management will not find out that they are helping them. It's a strange thing. If the consultancy of the group for management is very good, he will not, the manager of the single member, he will not really find out that he will be enhance his management competence by the support of the group. And in fact, that is the one declaration. Another declaration is that in fact, that is still a weak point. It is still a weak point. It's a weak point that if you ask the people why are they in this group, they will not realize that they can gather some very high valuable management advice or management help or just training or something like that. Is a realization of this advantage is at the moment not really at the end recognized. You know. I am not sure I can Well, summarize all of this. I try So again. there are 2 points. One of them, either the first one. The one point, if the consultancy of the group is good, Se the CEO will se a not gestão ou will not valuable or will not see the value of this. He will not se eles find não, out. eles não veem o valor, né? If you cannot measure it really, Se não se pode it fazer is a hard to medição, recognize. It is hard to é recognize. difícil de reconhecer a importância disso. Nessa perspectiva. Isso seria um dos pontos. The second point. You know, maybe I can look to your face, I can understand what you are thinking about. But if you are working in a big company or in a big organization, se você trabalha numa empresa grande, numa empresa maior, you know very exact the value of management training. Você sabe medir exatamente o valor da gestão. But if you are working in a small company, se você está trabalhando numa empresa menor, the owner of the small company, he does not não really se torna know tão the value evidente. of management training. You do not agree with me? Huh? O senhor está discordando desse ponto? Yes. Yeah. You don't agree with me? He's disagreeing. Well, yes. Well, but of course we have done this research, and we counted the numbers of replies, and maybe there is something other reason. What do you guess it would be? Ele está dizendo que isso é fruto de pesquisa e de uma amostragem que foi analisada, mas ele está ali questionando, então, qual seria a sua contribuição. In the first slide. In the first slide, ele mostra que essas empresas têm 70% de formação profissional. Sim. E talvez isso me surpreenda e talvez ali esteja o segredo. Maybe if we can go back to the slide in which we have that 70% apprenticeship, or it's one of the previous ones. No. It's one of the very first ones. Here. Desculpa, este? Este. Sim. Eu creio que, pelo que eu estou entendendo, é que essa formação profissional é para os está na formação do material humano dessas empresas. Sim. Sim. Apprenticeship, sim. E poderia entender que por este fator minimizaria a necessidade do foco da gestão na micro empresa. Dr. Ludwig, the fact that 70%
of this apprenticeship, maybe that is the reason why the focus is not so much on management? That is a different thing, because the apprentice is a formal education, and you can, for example, if you are a craftsman in Germany, hey, you listen? Yeah? I missed now something. No, Douglas was just bringing me this information that 70% of the mandatory internships for professional training is done in this kind of company. Is that what this 70% refers to? No, the 70% is the training of the young people. If you are a beginner, vocational training, É semelhante ao nosso projeto de pequenos aprendizes aqui, né? Em que se tem pessoas jovens sem experiência profissional e se ensina através da inserção dessas pessoas nessas empresas aquele trabalho, aquela formação profissional se inicia ali, mas essas pessoas não necessariamente têm que ter tido o treinamento acadêmico para isso. What his point being again that reinforces the fact that personnel development and management skills should be a focus, should be one of the reasons why companies would embrace this model. I fully agree with you. E ele está concordando. But in fact, you must bring it into the mind of the retailers. Mas a gente tem que pensar do ponto de vista de varejista. We just want to research what do they want, and of course, maybe they cannot consider everything they need. E talvez naquele slide estejam apenas mostrados os fatores que motivam esses varejistas a buscarem esse modelo, mas não se poderia contemplar toda e qualquer variável ou todo e qualquer motivo. Então, talvez ali seja apenas esteja elencados alguns deles. Of course, my suggestion would be, if I would be a manager of a group, I would try to train all the members in economy, for example. Se ele fosse empresário numa situação como essa, obviamente faria o possível para oferecer esse treinamento e essa gestão a todos. Yesterday, for example, we have met Febrafa, and we have investigated what they are doing. Of course, they are training the pharmacy runners, because the economic skill of these people is very low, the economic skill. They are very high educated in pharmaceuticals, but they have not a really economic skill. Of course, they should have it. Então, ontem ele está relatando um caso de um estudo que se fez a partir de uma rede de farmácias e estavam tentando entender por que era tão baixo o nível de especialização que eles tinham. They were very high on pharmaceutical skills, but not in economical skills. Então, eles tinham um alto nível de conhecimento, treinamento nas questões técnicas, farmacêuticas, mas não de gestão, de manejo, de tratamento ao público. But before you can provide management training for economic skill, the pharmaceutical shop runner, he has to realize that he has a lack of economic skill. Mas antes de oferecer isso para os seus funcionários, o próprio empreendedor precisa se dar conta de que isso é uma necessidade. And if you ask, let's say, 1,000 of these people, maybe 100 will realize, 900 not. E talvez se a gente perguntar para 1.000, 900 digam que sim e 100 digam que não. Yeah, you know, that is really a big problem. Acho que era o contrário. So, now I come back to my point. We just remember all these stages we already got. So now we are here. Successful, and now maybe you will be happy with your question, yeah?
Então, agora vamos ficar felizes. Agora aqui são os aspectos positivos de sucesso. What do the successful corporations do? And we also make an investigation about that. What do they do if they want to be successful? Então, o que fazer para ter esse sucesso, né? Para elas serem bem-sucedidas? At the very first place, they need management expertise. E That aí, is como number one. no If you have, topo da lista, o expertise, né? O know-how na área de gestão. yeah, if there is a bad manager, you will lose the chances for the group at all. Maybe the next point is transparency. Como segundo ponto, a transparência. You must share your data and your development with your members. If you just keep it and your members doesn't participate, they As will have a big problem. informações do negócio devem ser compartilhadas entre os membros da equipe, porque, enfim, resguardar a informação, tratá-la como segredo, só vai prejudicar. And if you work in a group, that is the next point, you have to communicate more than you work alone. So you need a communication skill. Então, as competências de comunicação são extremamente importantes, porque não se trabalhará mais de forma individualizada, mas sim numa rede. And you must, of course, trust each other. O componente da confiança, cada um dos integrantes dessa rede deve ter confiança no outro. You have to promote the team spirit. O espírito de equipe. Suitable antitrust and competitive conditions you must have, that the competition within the group is in a good condition. As condições adequadas no que se refere à concorrência e também a controle de monopólios. Data usage possibilities. You must have data available, not just the product data, but also customer data. Sim, e todo tipo de banco de dados aí, de informações com a possibilidade de utilização fácil sobre os clientes. And a very, very important thing is just to have a platform for sharing ideas and to increase the expertise and the representing interest. And what, of course, a little, as a representative of a federation, I can tell you, you have to have ideally a strong federation that is your voice, that is the voice to the policy, is the voice to the legislation in a country. Entende-se, então, que também é muito importante essa plataforma para possibilitar a troca de ideias, para se aumentar a experiência e representar os interesses, porque ele entende que é através dessa plataforma que esse grupo, essa rede terá uma voz, né? Ela vai ter projeção e vai ter importância no mercado. So, we come talk about a strong federation. I hope we, Mittelstandsverbund, we are a strong federation. I now would like to introduce how we work as a federation for all this work of corporations. Certo. Então agora vamos falar um pouco sobre esses números, esses fatos relacionados à federação. É um slide mais ilustrativo de como eles estão. Vou perguntar em português. Tá. Sobre a questão da confiança, o que você diria para as empresas que ainda não praticam a questão da rede por uma questão de desconfiança? Empresas que ainda não têm confiança para se associar em rede, pequenas empresas, por exemplo, no Brasil. Qual a sua sugestão para essas empresas? O que elas podem fazer? If we could go back to the slide that talks about trust, what would be your advice to the companies that are still not able to trust other companies to function in this format? Se o mercado ainda está muito forte ainda na questão da confiança, Sim, talvez. because the market here in Brazil, at least, is still very focused on trust and distrust issues. Well, if you join a group or if you work in a group, it is not really suitable just that the people distrust each other. Se a empresa tem o desejo de trabalhar nesse formato, a confiança é essencial. What can you do as responsible manager to promote the trust? Well, o que se pode fazer para promover essa confiança, então? The first point is that many are connected, but the very first point is just to make transparency. Então, to show your figures. Primeiro ponto seria a transparência.
and to show or to make a testimonial, balanced testimonial, for example, from an independent place that you are working correctly. A testimonial meaning a report? Yeah, report. Isso, então, oferecer, Financial divulgar, report with a testimonial of an independent. Divulgar os dados relacionados aos diferentes aspectos da empresa. Fazer auditorias. And then beyond them, you should take a lot of chances to bring people together. If they know them, it is better, maybe you can help them to. E promover a integração entre essas pessoas que estão envolvidas nisso, porque ao se conhecerem, fortaleceriam essas relações de confiança. For example, you just don't make just a very simple annual assembly, but maybe you make an annual big event, for example. Evento, uma reunião. You bring the people together to make them em que as pessoas se conheçam, interajam, tornem-se amigas. And you create a lot of circles in your group where the people can exchange their experience and e criar círculos e oportunidades de troca de experiências entre essas pessoas. And you make them sure that they have an advantage from each other if they work closely together. For example, e que fique claro que elas se beneficiam dessa parceria. You benchmark their economic results, for example. They benchmark each other. So to benchmark it, everybody has to open his books and to make sure that also the other opens the books. It is always difficult just to finalize absolute trust. But you can find some measures that are helpful, and of course, the most helpful is transparency. Então ele insiste na questão fala de benchmarking também, mas fala principalmente da transparência como uma estratégia para se chegar a esse nível de confiança. Yeah. As far as team spirit is concerned, because we live in a very competitive era, so how can we develop, how can we foster team spirit within this segment, this format? Team spirit, well, it's similar. You must make sure that you are sitting in a boat. You must make sure, you must provide, let's say, for example, you must also provide them or develop with them together a joint mission. Make a future congress, for example, what is our joint target, where we want to go. Enxergar o cenário como algo em que todos estão juntos no mesmo barco. Uma missão única, objetivo único. And very often stress the subject. What is the advantage of joining together? Qual é a vantagem de se trabalhar dessa forma? Show the figure. Mostrar os dados, os números. What could you achieve by yourself? What can we achieve together? E de forma comparativa, o que se poderia atingir sozinho e o que se poderia atingir numa rede. So it's a big subject. And of course, one important thing is to have clear rules. E as regras têm que ser sempre muito claras. Some years ago, we were working on a Network Governance Codex. A Network Governance Codex, we worked on a small booklet, and when it was ready, it was shared to everybody. The codex was like a basic suggestion to anybody who is working in a corporation how to treat with supervision, how to treat with a board and so on. Então eles produziram documento governamental em que se tinha sugestões de como se tratar a supervisão, supervision. And what measures are suitable to provide that, for example,
the personal interest of a supervisor is in conflict with his position as a customer of the group. When he is a supervisor, he is responsible for the whole group, but at the same... Isso principalmente para os supervisores. Então, se o seu interesse pessoal estava em conflito ou não com o interesse do seu cliente. But at the same time, when he is a customer of his group, he maybe comes in conflict. And for example, the Codex says that in decisions, when they make decisions within the board of supervisors, quando se toma decisões do ponto de vista do supervisor, and the decision is treating his own business, at that time he is not allowed to give a vote, for example. A decisão, I'm sorry, in a decision you are not allowed to vote for. Yeah, when they make a decision about something, quando se tem que tomar uma decisão sobre, por exemplo, in the group, when they make a decision, and he is in the position of a supervisor, for example. Certo. Okay. As supervisor, the board of supervisors make a decision about investment, let's quando say, se tem que fazer uma decisão sobre um investimento, por exemplo, some new building and so on. Sobre uma construção de um empreendimento, um prédio. And he may be the one e esse supervisor talvez tenha que also as a customer to deliver the material for this building. Then he has a personal conflict, and the rule says, our guideline says, if there is a personal conflict se há conflito pessoal between a person as a supervisor and at the same time customer, entre o supervisor e o cliente, if the board of supervisors is finding a decision, he is not allowed to vote. You understand? Sim, in case there's... Ele está dizendo que pode acontecer de que o mesmo indivíduo vai estar na mesma situação vai ter que tomar uma decisão como supervisor e vai ter que investir, por exemplo, em uma compra, mas ele próprio é cliente. E aí, em que medida que ele está numa situação de conflito de interesse, porque ele também é cliente naquela compra, ele pode ser beneficiado pela decisão que ele vai tomar como supervisor, como tomador de decisão. Então, ele está trazendo esse conflito de interesse e que, para a rede funcionar, muitas vezes, quem toma a decisão vai ter que esquecer que ele é cliente também. Então, ele está numa situação de conflito de interesse, mas ele vai precisar ter uma neutralidade, uma objetividade a ponto de desassociar dessa... né? De não poder tomar a decisão. Só vou complementar aqui que ele vai passar na sequência agora para a discussão sobre o papel da federação, como a federação está estruturada, e isso que estava sendo comentado agora, que é um código de governança, é um dos trabalhos feitos pela federação. Como é que a federação consegue ajudar as redes a ter uma governança mais transparente, mais eficiente, mais correta? Então, acho que na sequência agora, quando ele falar das atribuições da federação, isso começa a ficar mais claro, porque a governança, ou esse código de governança, é um dos trabalhos feitos pela federação. Sim. So, fahren wir fort. Also, einmal kurz zum Mittelstandsverbund. Was machen wir? Wer sind wir? Was machen wir als Verbundgruppe? Excuse me. Sorry. I'm sorry. Uh-oh. Wrong language. What do we do as a German Federation Mittelstandsverbund? Our facts and figures. We are placed in 3 locations. Então, eles estão localizados em 3 diferentes locais. The one location is Berlin, another is Brussels. Why in Berlin and Brussels? I explained. Uma é em Berlim, outra em Bruxelas. Half of our important, relevant legislation comes from Brussels, and therefore we have to be there with the office. And of course, the other half is in Berlin. We have to be office there. Sim, mais ou menos 50% da legislação que eles precisam atender é proveniente de Bruxelas, e daí se justifica a existência deles lá, e a outra metade vem de Berlim, e pelo mesmo motivo, então, in estão total, lá também. we engage 21 employees. And where is the third location? Cologne, tá, desculpa, I'm sorry.
Cologne. Cologne é a terceira, That is é a Cologne. terceira, The Cologne Dome. terceira sede. Near in the center of, that is Berlin, that is Brussels, Certo, Brussels ok, Atomium. I'm sorry. Yeah, so E eles estão atualmente com 21 colaboradores. in total, we are not such a big organization what remaining on employees. We just have 21 employees in all these locations together. Ao todo, 21 funcionários ou colaboradores, então, nesses 3 locais. But we are representing 230,000 companies Mas representam With- atualmente 230 mil empresas, with 350,000 shops at least. com 350 mil pontos de venda. They are organized in 310 buying Is- marketing groups. E estão organizados em 310 grupos de redes de diferentes formas. 45 different industries, so we are many different things, making a retail, skilled trade and service sector. E eles atendem a 45 setores diferentes, então, de comércio, de ofícios e de prestação de serviços. And they all together, this 230,000 companies together make a return of, make a turnover in the year about 500 billion of euro. That is about 80% of the GNP. E o faturamento deles anualmente é de quase 500 bilhões de euros, esse valor é euros, e representa 18% do PIB. So we are just not only for, oh, welcome our experts back, Mr. Hollmann, Mr. Koch. We are responsible for the political lobby. We are doing information networking platform, Então, and we are eles, service federation. sim, então eles são responsáveis pela representação política de interesses, principalmente dessas 2 localidades, Berlim e Bruxelas. Também responsáveis pela plataforma de informação e de conexões. We are generating expertise with studies, for example, that we do. Eles geram conhecimento We através de estudos e pesquisas. provide training Eles oferecem together with partners, like a training institute. isso, oferecem treinamento, qualificação com parceiros como a ADG, Academia de Cooperativas Alemãs de Montabaur. Wow. And we do collective bargaining for several items. Isso, e também auxiliam na negociação salarial, então, através dessa associação. Associação patronal dos grupos. You can say, once again, what we are, our relevance to the market is that we represent 61.2% of overall small and medium-sized revenue in retail, skilled trade and service sector. That is generated in the corporations that are represented by us. Então, como está dito aqui, de todo o faturamento dessas empresas desse tipo, né, de pequenas e médias, pequenas e médias empresas nos setores de comércio, ofício e prestação de serviço é resultado dessas corporações ou grudes ou redes. And the brands you see here that our main known members. E aqui estão alguns dos membros mais conhecidos, os principais. I see I have to hurry up a little, but I think we can come on. That I will not comment. What is very important at the moment, I already told you, that is a digitalization that we have to handle as a federation as well as every member. Sim, e aí dos aspectos mais importantes vem a ser a digitalização, que é responsabilidade deles e é uma das metas. We see here the Golden Gate Bridge. Everything started with Microsoft and other entrepreneurs in the United States. It is relevant to all the companies because the digitalization overcomes all borders, and it is a cross-border economic development we see
at the Sim, moment. então a digitalização ela é importante porque ela lida com a importância dos espaços econômicos transfronteiriços, que está crescendo francamente. While the world is changing to digitalization, the brand names, the brand marks become more and more important dramatically, and the customers react just on brands. It seems to be that they just react just on brands. Enquanto a gente está nesse mundo, nesse cenário de crescimento, o cliente reage muito fortemente ainda às marcas. That means if your group, if your enterprise does not have a brand, or if your product is not branded, not well known, se o seu produto you will have não tem uma chances. marca, não é tão conhecido, ele vai ter muito menos chances de... Another development is that manufacturers and suppliers are penetrating more and more deeply into the value chain. That means that a supplier or a manufacturer is trying more and more just to come directly in touch with the customer. Sim. And the classical way of the value chain, that you have the manufacturer, the wholesaler, the retailer, and then the customer, is more and more remarked with a question mark. Então, todos, como é que eu posso dizer isso? Todas as esferas corporativas, em todas elas, o fabricante e o fornecedor querem ter uma penetração e um contato cada vez maior diretamente com o seu cliente. E isso se evidencia nessa cadeia de maior valor de comércio, do ofício manual e de prestação de serviços também. And of course, the digitalization is also creating almost every day new business models. E a digitalização propicia a criação quase que diária de novos modelos de negócio. And new competitors. E nova concorrência, novos and our classical thinking in value chains is changing to thinking in platform economy. E agora, uma das coisas que mais está em mudança atualmente é esse mindset, essa mudança de pensar para plataformas de economia de plataforma, e agora? Plataformas de economia. One famous representative of the digitalization scenery in Germany is that guy, and he is absolutely right by saying anything that can be digitalized will be digitized, and anything that can be automated is automated, and anything that can be networked is networked. Sim, então este CEO, Karl-Heinz Land, ele afirma que tudo aquilo que puder ser digitalizado, assim o será, tudo que puder ser automatizado, também o será, e tudo que puder ser interligado, também conectado, assim o será. Too small for my hands. Well, I make now at that place a little jump because I cannot I'll show you anything, but the digitalization is especially a new experience for our groups, and especially also for their members, because they are small. So what do they have to do? How do they find out what's going on? That is an evolution, a process acceleration, automatization in any process. They will find that digitalization is promoting it. Sim, então aqui na perspectiva das empresas de pequeno e médio porte, a digitalização pode ser vista sob esses 5 itens que estão aqui. Então, o aspecto da evolução, como essas empresas estão experimentando isso em termos de evolução. Existe um processo de aceleração, de automação.
Em termos de disrupção, existe uma revisão completa dos modelos de negócio a partir da digitalização. Na verticalização, há uma mudança ou uma diminuição na cadeia de valores, mas também a criação de novas redes de valores. Nessa plataforma de economia, um maior alcance com menores margens. E, finalmente, as marcas ou as pegadas digitais, em que cada atividade de cada cliente individualmente é registrada de forma e disponibilizada online para posterior uso. You already translated it. Yes, I did. Okay, thank you. I did my homework. Well, I must speed up a little. No. Mensch, verdammte Hacke. So, and the measurement of the decisions in our retail stores Então, a medida das decisões nas empresas de varejo is changing extremely at the moment está mudando because muito no momento of one guidelining company, and that is Amazon. em função de uma empresa em especial que é a Amazon. And why is it? We make investigation about why people just buy Amazon. Então eles decidiram investigar por que é que as pessoas estão decidindo comprar pela Amazon. What is the reason for that? And because we want to know, if we know the reasons why they buy by Amazon, can we fulfill the facts that also they will in future buy in our stores? E se descobrindo os motivos que levam as pessoas a comprar pela Amazon, será que eles poderiam de alguma forma adequar ou oferecer uma possibilidade na sua empresa? And the first answer that we got is from people. We asked about some thousands of customers, and the first answer was, you can get everything there. E essa pesquisa foi desenvolvida com mais ou menos 1.000 participantes, e a primeira resposta que foi dada foi porque a gente consegue tudo lá, acha-se de tudo lá. Yeah. Maybe somebody expected it is the cheapest there, but it was. Poderia se esperar que a resposta fosse porque era o mais barato, mas não foi. At all. Mas é a disponibilidade. The second answer was that it is convenient, reliable, and the delivery times are so transparent. E o segundo motivo que foi listado foi porque é cômodo, é confiável e ao mesmo tempo é transparente, sabe-se quando a mercadoria vai chegar. Yeah. So if you see these two answers, these two first answers, if you are running a shop or if you are responsible for a group of corporations, cooperating shops, then you must ask yourself the question, am I able just to deliver anything to my customers? E se eu sou responsável por uma rede de empresas, eu preciso me fazer essas perguntas. Será que eu posso oferecer isso que os clientes estão listando como os dois principais fatores que os levam a comprar da Amazon? And if you come to the result, no, I cannot deliver everything. E se a resposta é não, não consigo? Then you have to change, or you have to ask yourself, Então, to whom can I make a network or a platform that I can do this? E aí eu preciso, de alguma forma, achar uma estratégia que contemple isso. Convenience, reliability, delivery time, and so on. You also must be equal. You must be equal to. Porque ele entende que a empresa You must be equal to this deva ser competitor. igual a esse concorrente, deva conseguir oferecer isso de alguma forma. The third reason why the people buy at Amazon is because if there is any complaint, Amazon will take the delivery back or give you the money back. They will not argue with you at any time. A política de troca e de reembolso é muito simples. Então, se o cliente reclama que, por qualquer que seja o motivo, a Amazon vai devolver o dinheiro, vai se adequar àquilo que o cliente está pedindo sem criar maiores
problemas. So ask yourself if you would handle in that way. If a customer has some complaint, would you say, okay, it's my fault, come, I change? E aí a gente precisa analisar se isso acontecesse na nossa empresa. Se o Or you nosso argue cliente with them. nos faz essa reclamatória, de que forma nós o atenderíamos. And the fourth reason is, of course, they know me, or they know the customer, because they have all the data about this customer, and they can give very suitable suggestions. E o último e quarto motivo que foi elencado foi porque eles me conhecem, eles sabem quem eu sou. Eu recebo recomendações, sugestões de atividades, de produtos que possam me interessar. Então, essa empresa, a Amazon, sabe quem eu sou e sabe que tipo de cliente eu sou. I think to run a business today, this chart is the most important to measure if you are on the right way or not. E ele acredita que esse slide resuma os itens que a gente precisa levar em consideração hoje ao se dirigir, ter um negócio. So, just like this, if just a customer at any simple market, he just wants to know something data, what do other customers say? Is there a positive review to have, in this case, to that banana or so? Então, aqui numa cena de um mercado, numa feira de rua, antes de se decidir se vai levar ou não aquele produto, o cliente quer saber, mas quantas avaliações positivas tu recebeu. Also, focus on the customer. The customer has never had more power than in this time when the digitalization came over us. Sim, então nunca antes o cliente teve tanta força e tanto poder quanto ele tem hoje através desse contexto de digitalização. So according to the time, I have some more things to tell you, but with translation and so on, I see time is a little up, I think. Infelizmente, em função da demora da tradução, vamos ter que I should encurtar pouquinho. Stop it here at that time. So customer view is the most important thing in this new time of digitalization. Look to the customer, and of course, if you represent a cooperative group, you have to help your members, the retailers, also to know their customers, to look to the customers, have a specific view on them, and therefore... O foco principal, a mensagem se resume a: olhe para o seu cliente, conheça o seu cliente, atenda aquilo que ele está buscando, isso é essencial. Yeah. And therefore, I would say to make sure that it is possible for the members e eu diria que é importante que os membros dessa to rede have this view on the customer. I would suggest you that if you are in a group, or if you are working also for the groups as a consultant or whatever, or if you are a student, if you are a master student, if you're a doctor student, you must find a way just to focus on the power of the customer. Então, sendo um empresário, um estudante de mestrado, de doutorado, né, foque no seu cliente e encontre uma forma de privilegiá-lo. Yeah. Good. So far, till now, at the moment, I say thank you very much for listening so far. Então, ele agradece. And so far I understood, we can have a little further discussion now. Thank you for listening so far. Temos tempinho para perguntas. Ludwig, as we have several members of business groups here, maybe you could spend some minutes and talk about the international project. I think it would be interesting. There are some slides, and if you could explain the main issues and objectives of this project, that could be good. Eu só pedi para ele falar pouco do projeto internacional, que acabou ficando mais no final da apresentação. Então, aproveitar que tem vários membros aqui de redes e participantes de redes e gestores. Então, para ele falar pouquinho desse projeto internacional. Yeah, I like to do this. Thank you very much, Lukas.
Our presence here in Brazil is a part of joint project. O fato de eles estarem no Brasil, então, é parte desse projeto, dessa parceria. A partnership project that we started in November last year with FEBRAMAT. Que foi iniciado em novembro do ano passado. This partnership project is focused on the know-how transfer between the Mittelstandsverbund and FEBRAMAT. FEBRAMAT e a Mittelstandsverbund. The origin, the source, the origin source of the project was that Douglas Wegner and me, we met. Então os pensadores 10 aí years desse ago projeto é o professor in Köln, Douglas. when Douglas Wegner was researching there about cooperatives and small and medium-sized enterprise promotion. Estava pesquisando sobre redes, justamente esse assunto. Yeah. At that time, he also came to my office, and we very often talked about the scenery of cooperatives in Germany. E aí conversaram sobre então esse cenário da Alemanha. And when the time passes by, we keep in contact, and he several times visited Germany again. E o Douglas esteve na Alemanha lá em visita para aprimorar e dar sequência a esse projeto. And after some years went by, and I listened, he was very. He told me about the development of cooperatives in Brazil. We were thinking about maybe we could formalize a cooperation between E finalmente Germany and então Brazil. ele se convenceu, né? Entendeu que seria interessante se fazer essa cooperação, essa parceria entre Brasil e Alemanha através desse projeto. And last year we took the opportunity to make some kind of fact-finding mission to Brazil in order to investigate about the scenery of the cooperative situation here in Brazil. Então eles decidiram vir até aqui para fazer uma investigação e conhecer um pouco mais detalhadamente em que pé anda essa ideia das redes aqui no Brasil. And at that time we have been here in Unisinos. That was my first time to come here and talk to somebody here, to some professors and to the dean and E ele teve a oportunidade então no ano passado de vir até aqui, ter esse primeiro contato com alguns professores e com o reitor. And one of the very good preconditions to make such a project here was that indeed in Unisinos, investigation in this field is very intensive and very professional. E dos fatores que levou a estabelecer essa parceria foi de que aqui na Unisinos existe de fato um estudo e uma investigação acontecendo de forma bem intensa. And we also have been at that time to São Paulo, also to come in touch with FEBRAMAT, and we Ele esteve também em São Paulo para se encontrar com membros da FEBRAMAT. Developed the conversation, and we visited about 4 groups E at the visitaram time in order to look to their quatro shape here. redes. And finally, we decided just to apply for a budget for a program in the German government. German government E o governo alemão então decidiu investir has a program to promote the cooperation between nesse, chambers and federations all over the world. nesse programa que beneficia câmaras de comércio e federações por todo o mundo. And we applied for such a budget. Eles se candidataram a And esse recurso, by a the esse beginning of financiamento. November last year, we were successful and we could Tiveram start. o aceite em novembro do ano passado. And we were looking for a wonderful name for this project, and finally we found one out. When we have been, maybe I tell you some further still. I tell you in last February, a delegation of 6 people has been to Germany from FEBRAMAT, and also Douglas Wegner has Em been. fevereiro desse ano, grupo de 6 pessoas esteve na Alemanha. And because everybody was so eager and so
interested estavam to go todos on tão with motivados this cooperation. e desejosos dessa cooperação. And very often during our trip, that was also prepared by Britta Möller, who is responsible for the project here, very often we heard the word, come on, vamos, vamos. E a expressão vamos, vamos era ouvida com frequência entre essa delegação brasileira. And that was the reason for us, okay. E aí eles decidiram, ok, esse é o nome do projeto. It should be the title of our project. So, the funding body for the project is the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, the German government. And we have also a financial partner who organized also budget and so on. And the duration of the project is from the 1st November last year to October. Ok, então esses são os membros que integram esse projeto. É uma parceria entre entre a Federação Alemã e the objectives of a the Federação project, Brasileira e o financiamento do órgão governamental alemão. what do we want to achieve with the project within that 3 years? That are 3 points. The first is to represent the interest of buying groups and cooperatives of the small and medium-sized enterprise efficiently. So that you have an efficient voice to the policy and to the public and to the legislation. That is Os objetivos do projeto resumem-se a esses 3 pontos, então. Representar os interesses desses grupos, dessas redes de compra, de forma eficiente, efetiva. The second point is to have really a professional organization with all organizational structures that you need to work for your members efficiently. E estabelecer uma organização e uma orientação profissional a partir da FEBRAMAT. And the third is to provide valuable services to the members for buying marketing groups and also for them and their affiliates. E, finalmente, ter essa oferta de serviços relevantes para esses grupos integrados, essas redes e as suas empresas coligadas. So, here you can see in this university, we have been already with, at the time with our fact-finding mission, we have worked out a very, very big program, what we want to do in detail. I cannot tell yet everything about, but we have done a good hard work and Aqui é para mostrar um pouquinho do histórico da caminhada que já foi feita. Então, já se discutiu em detalhes, já se pensou bastante a partir desse projeto. Yeah. And you can see here the president of FEBRAMAT. Aqui se vê Everybody o has presidente da FEBRAMAT. to work with us in order. It should be a cooperation plan, not just done by us, but para que de fato a parceria fosse bilateral e que as coisas não fossem estabelecidas ou determinadas por uma via apenas, mas tudo foi muito dialogado e pensado e construído juntos. So that is a short timetable. In February 19, the mission was in Germany, the 6 people, and we visited. Aqui é uma pequena linha do tempo. Então, em dezembro de 2018, foi feita uma pesquisa de redes empresariais no Brasil pela Unicinos. Several buying and marketing groups, mainly in the sector of construction material. Isso. Então, em fevereiro de 19, foi feita uma visita da comissão de especialistas da FEBRAMAT Alemanha, na qual se privilegiou a visita a empresas do ramo da construção civil. But also we visited some research institutes and Também some federations and federações e instituições de pesquisa. In Berlin, the Reichstag of the government and several places else, in order to see how federations in Germany work with the members. Para que eles tivessem a oportunidade de ver como as federações de fato and trabalham, what do the members do. Funcionam. So, short picture there. So maybe a very short briefing of the project of that what we want to do in the next years. And well, of course, you always can say what we are doing until now is good, and you can continue, but it's better to do it better. Isso. And maybe if you look for a moment to that picture, you can understand what I mean. Thank you very much.
esse cartoon ilustra um pouco o propósito desse projeto, dessa parceria, né? Em que, sim, muito já se construiu e já se fez, mas ainda há muito a se fazer e a se melhorar. Nós temos tempo para algumas perguntas ainda, e eu queria sugerir, talvez, se nós fizermos agora algumas questões, aproveitar um pouco do espaço de networking, talvez no final, se alguém quiser se apresentar pessoalmente para o Dr. Feldman, ou quiser trocar cartões, enfim. Eu também ainda preciso apresentar para vocês, porque é a cara do projeto no Brasil, o Adriano Pereira. Adriano, se tu puder te colocar em pé. O Adriano é o gestor da Febramat. Tá? Então, como o projeto é em parceria com a Febramat, ele é o ponto de contato. Se alguém de alguma outra rede quiser saber mais do projeto, quiser se integrar, o Adriano é a pessoa. I just introduced Adriano because he is the representative of the project in Brazil. So if other people want to know more about the project, they can talk to Adriano. Temos tempo para algumas perguntas. Tá. Mr. Ludwig, in the beginning of your presentation, you showed some data concerning how the economy of Germany is formed, that those small and medium businesses form about 95%. And he's wondering, what about the rest of the economy? Where does the rest, how is the rest get formed? Yes. Yeah, the 5% are the big companies. Which represent 40% of the GDP. Yeah. You can say the big companies like the Bayer, BASF, big chemical companies, plants. Empresas do ramo químico. Capital enterprises that are not based on a personal ownership, but they are based on capital ownership, and automotive industry, for example. Indústrias químicas, indústrias automotivas. Mercedes, BMW, Como a Mercedes VW, e a BMW. and so on. And of course, Siemens is a big German company. Siemens. Even if you know many companies here, or SAP also is placed here as one of the single successful international IT companies. So far I know, SAP is also with some plant here on the campus in E outras empresas que são São multinacionais, como a SAP, que tem aqui também. Yeah, this is just 5%. All the biggest companies in Germany, they have not the relevance in numbers. Yeah? And they also do not have the relevance in employment, and they do not have the relevance in vocational training. Essas empresas, apesar de serem grandes, elas não têm essa relevância tão grande, especialmente nas questões de treinamento, por exemplo. Yeah. Do PIB. Sim. Ele está te falando os outros 5%. Quais são os outros tipos de empresa que formam para fechar o 100? Okay, no, I was just explaining that you mentioned the 5% that's missing to form the totality. Yeah. Yeah. But you know, that is for somebody it's a little strange, because this 5% of the company in Germany, they have a turnover from the total, but more than the half. Yes. Almost 60%. Yes. But they have not the relevance for employment, and they have not the relevance for vocational training. E esses 5%, então, apesar de impactarem em mais de metade do PIB, de representarem 60%, não impactam tanto nas questões de empregabilidade, por exemplo, porque empregam muito menos. Sim. Tá.
His question concerns the role of the Mittelstandsverbund. yes, and how they manage the conflict of interest. Because if they represent 45 different institutions and branches, so how do they deal with the situation in which conflict of interest is at stake? Erstaunlicherweise gibt es gar nicht so viele. Surprisingly, there are not so many conflicts within there, because we are working on the subjects that connect them, like, for example, competition policy. Ele está explicando que, na verdade, o nível de conflito de interesse até é baixo, porque eles estão lidando com... For example, data protection affairs. Questões relativas a, por exemplo, proteção de dados, logistic, digitalization, that are not, digitalização, logística, there are no conflicts. não geram conflitos. We are not the highest representative of the single industry, of Eles the não, single porque eles não branch, são but, representante maior de nenhum tipo específico, de nenhum ramo específico da economia ou da indústria. You know, for example, when we have some consumer retail, consumer electronic retail groups. Quando eles representam, por exemplo, esses varejistas de eletrônicos, de consumo direto. We represent them as a partner for the cooperation affairs and not as a partner for detailed question in consumer electronics. Então eles representam essa empresa enquanto um membro dessa grande federação e não enquanto uma empresa desse segmento em especial. There are other federations in Germany. E existem outras federações na Alemanha que fazem isso, que fazem esse papel. Or for example, like Wilfried Hollmann, who represents our expert coming with us in this delegation, he represents pharmacies in Germany, então, pharmacy group. Dos membros dessa delegação que veio ao Brasil agora representa, por exemplo, a federação que representa a indústria farmacêutica. We represent this group in all questions of cooperation. E eles representam esse grupo em todas as questões que têm a ver com cooperativa ou rede. Not in the details of pharma Mas não policy. nos detalhes pertinentes à indústria farmacêutica em si. Therefore, we do not have these conflicts. Então não existem esses conflitos nessa esfera. Many joint interests of all these different groups, more than you can consider. Of course, in any federation, sometimes you have conflict, but basically spoken, we do not have the situation that eles não têm esse tipo de situação conflicts can really appear. Em que esses conflitos surjam de forma tão evidente. One of the main reasons to join a collective group is the central payments. Can you explain us what it means? Because you don't have such a thing here in Brazil. Tá. A pergunta dele refere-se à questão dos motivos que levam as empresas a se juntar a esse modelo de rede, em especial no que se refere a pagamento centralizado. So, ele está pedindo para que o professor volte a esse assunto e explique isso um pouco melhor. Central payment, you can say, is in the first step a service to the suppliers. Why? É o primeiro passo. Why? When em relação aos fornecedores. Let's say, for example, a group like Intersport. Intersport, maybe you have it also here in Brazil, therefore maybe a good example. In Germany, there are 1,000 of Intersport retailers. They are in this group, Intersport. So now, every of these retailers has about, let's say, 150 to 200 different suppliers.
Então, ele menciona o exemplo de uma rede que é a Intersport, na Alemanha. So, if you are a supplier with some sport article, let's say some Se football or você whatever, tem um yeah, determinado fornecedor para um determinado artigo, you have to have business contact Você 1,000 small shops. você precisa ter contato com And every shop 1000 we sell empresas pequenas may buy, let's say, que vão 20 or vender 30 footballs. que vão vender um número month. X de bolas de futebol por mês. So it's a very small, detailed business. Então, For é a um big negócio supplier. muito detalhado para um grande fornecedor. And to deal as a big supplier with all these small retailers, it's a heavy thing to do. So, big work. So, if you Isso é trabalho muito grandioso para esse fornecedor. Portanto, organize this business jointly, ao organizar esse negócio de forma conjunta, that the supplier just has as a direct financing partner, not thousands of small sport shops, but just one center. E o fornecedor vai lidar diretamente com uma entidade que vai representar esse grupo e não com cada uma das pequenas empresas diretamente. The Intersport Center, then for the supplier it is worthwhile to give them a little money, therefore to organize all this small financing to the single members, to the 1,000 members. You get a little percentage from the supplier. E cada um dos membros então vai pagar uma pequena porcentagem, uma pequena contribuição e vai ter essa negociação feita por eles. For this percentage, the group makes sure that to a certain time, maybe twice a month, e o grupo organiza uma frequência, como por exemplo 2 vezes por mês, the money guaranteed will be paid to the supplier, que o dinheiro estará garantido e será pago ao fornecedor from the Intersport Center. Desse grupo, desse Intersport Center. The Intersport Center does it not just for one supplier, but for all the 150 suppliers. E eles não fazem isso apenas com um fornecedor, mas com todos os seus 150 fornecedores. And he has a contract with his member. E tem contrato com cada um desses membros. He collects all the orders of a member for a month or so, and once a month or twice a month, the sport has to pay in one amount for all items from all suppliers. E centraliza os pagamentos numa frequência pré-combinada. Então, 1 vez por mês, 2 vezes por mês, se faz um acerto com esse fornecedor. On that way, he reduces the high complexity of this process. E assim ele reduz a complexidade dessas negociações. And the Intersport member can save half or whole bookkeeper. E alguém que é membro da Intersport, the processing of financing, of refinancing is very simple to the member. Pode redirecionar esse recurso para outros fins. The process is safe for the supplier. O processo é seguro para o fornecedor. It is easy to handle for the member. É fácil de seguir para quem é um membro da rede. A refinancing tool for the Intersport group. E é uma ferramenta de renegociação para a própria Intersport. Existe um banco que faz esse trabalho. Some of the groups, in fact, they handle it with a bank. Some do it without a bank, and there is a. Alguns fazem através de serviço bancário, outros não. It is a specific instrument for the buying marketing groups in Germany. They can handle this way. They need not obligatorily a bank, but não é necessário que o banco intermedie essa transação. Yeah. Yeah. Her question concerns
the experience of your institute, your federation, towards the health services area, not pharmaceuticals, but clinics or services itself? In some areas, we do not have so many private, the big private sector in this way. The most health organizations are belonging to the cities or belong to the public. A rede de serviço privado de saúde não é tão representativa, ela é mais pública. One group we also have. We have a group of private hospitals. Existe grupo de hospitais particulares privados. Just one, it is not so popular. So e não é muito popular. It didn't appear on the list. It's maybe 90, position 90 or so. Não é representativo. We can use the rest of the time to make some network. If people want to talk to you directly, or to the experts, or to Brita, okay? Before concluding, antes de concluir, eu só queria convidar para a gente fazer uma entrega de uma pequena lembrança, chamar os colegas do GREDES aqui, o professor Jorge, por favor, a Olivia e a Patrícia, por gentileza. We would like to say thank you. Thank you, Ludwig, for the presentation, for the nice presentation. We have a little gift for you, for Brita, and for the experts. Yeah, a very small gift. Entrega aqui. Please come here. We didn't do any work. At least in the afternoon. But you did it in the morning, so. One picture for the group, please. Come together. Brita, hey. Yes. 3, 2, 1. Pessoal, estamos disponíveis então, tá? Eu achei que ficaria melhor dessa forma. Temos alguns minutos ainda aqui, 30 minutos, talvez um pouco mais. Temos a intérprete também, se alguém quiser fazer uma pergunta diretamente para eles, ela pode fazer esse meio de campo. E eu só agradecer então mais uma vez. I have to say thank you again for you. Thank you very much for coming. I met Ludwig first time 10 years ago. 10 years ago in Köln. And because of that, I can call him Ludwig now, and I don't need to say all the time Dr. Ludwig Feldman, so I can say Ludwig. And I consider you a personal friend, and I'm very happy that you are here in Brazil again. Thank you very much. Thank you, Douglas. And I would like to say to you, of course, to everybody, if some questions are open, or if you are curious to see, to hear, to listen, anytime welcome in Germany. Sintam-se. You will have our address, you will have our contact, and the project is still lasting for 3 years. So então, we esse will projeto maybe ainda have the vai chance durar to meet each 3 other. anos, né? Se alguém tiver perguntas, fiquem à vontade para contactá-los, enfim, mandar e-mail, conhecer mais do projeto. And we all have a common mission. We are working for the best part of the economy as a Mittelstand. Ele quer que eu diga a palavra. Ele está dizendo, estamos todos juntos nessa, trabalhando em cooperação para o benefício da economia do mundo na Mittelstand.
Mittelstand Brasil. Genau. Okay. And, Ludwig told me he will come back to Brazil in the next years, and his next presentation will be in Portuguese. Yes. Ele vai voltar e a próxima apresentação ele prometeu fazer em português. It will take a long time with my Portuguese until I am so perfect like you are in German, my dear friend. Quer dar uma conversada com ele? Queria. Vamos aproveitar que ela faz essa intermediação.
Thank you.